Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje eu vou falar para você duas coisas interessantíssimas e importantes: a questão da regressão a vidas passadas dentro da maçonaria e também a influência da numerologia pitagórica dentro da ordem. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Então, se você não é um inscrito no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição aqui agora e acione o sininho aí, fique por dentro de toda essa temática, dessas dúvidas que orbitam sobre a ordem maçônica. E também vou deixar na descrição desse vídeo o link para o curso Entenda a Maçonaria, porque de fato, se você quer entender, então entenda a maçonaria, adquira um curso em AD, videoaulas, né, na verdade, e você vai ficar por dentro de fato do que é a ordem maçônica. Beleza? Então vamos lá, né? Essa aqui é a contribuição do Stefan de Gaspar. Gaspar é uma cidade em Santa Catarina. Santa Catarina é tida como, não é um estado, é um estado de espírito, uma coisa maravilhosa. Quem não conhece o estado de Santa Catarina, conheça lá, com as suas colônias alemãs, né? Eu tive semana passada, quem me acompanha aí no Facebook também, no particular e no Instagram, viu ali que eu fiz umas postagens sobre Pomerode, estive lá. Mas existe a cidade de Gaspar, que o Stefan faz parte, mora lá, né, na verdade, mora lá, então ele veio com essas dúvidas e tal, então vamos tentar esclarecer. Eu conversei com ele, pô, isso aqui dá um tema legal para fazer um vídeo, né? Porque para nós que somos da maçonaria, algumas dúvidas, a gente, como a gente está lá dentro, para nós não sei nem, sabe, é uma coisa que muitas vezes nem se fala, né? Mas para as pessoas de fora, como tem curiosidade e tal, tem aquele negócio todo, às vezes gera essa dúvida e eles vêm me perguntar. Então vamos esclarecer esses dois pontos: numerologia pitagórica e regressão de vidas passadas. Então, primeira coisa, regressão de vidas passadas. O que é isso, né? Na verdade, é um processo, é um sistema desenvolvido lá pelo Dr. Norton Netwon, em 1967, um americano, um PhD lá em psicologia e tal, desenvolveu uma espécie de hipnotismo que conduz a pessoa a vidas passadas, afinal de contas. Então, através do hipnotismo, as pessoas são conduzidas a experiências para tentar explicar o presente. Então, crendo ou não crendo, isso é uma questão muito particular de cada um, certo? A ordem maçônica não tem nada disso, não existe hipnotismo, né? E você veja, ela como instituição organizada, ela foi fundada no século XVIII, certo? Então, essa terapia de regressão a vidas passadas é uma coisa nova. 1967 começou a ser desenvolvida, ficou muito famosa lá pelo Brian Weiss, que é um escritor, aí tem uns livros lá, Muitas Vidas, Muitos Mestres, não sei o que dos mestres lá, eu já li os dois livros dele, muito legal, assim, acho muito interessante, eu leio de tudo, sabe, até para fazer para entender, né, e muitos anos atrás acabei tendo contato com esse livro, acho que já faz mais de 10 anos que eu li esse livro, e eu achei interessante, porque daí eu tô meio que por dentro, sei como é que funciona o negócio ali, né, então, seguramente eu lhe digo, Stefan, não existe regressão a vidas passadas e a todos os peregrinos. Não existe regressão na maçonaria. Então, primeiro ponto. Daí ele me perguntou dessa questão da numerologia pitagórica. Bom, então vamos desenvolver esse assunto, que é um assunto afeto, né, a mim, na verdade. Por quê? Aqui em Curitiba existe um Instituto Neopitagórico, né? Foi um instituto que foi montado pelo professor Dario Veloso, então ele trouxe essa ideia, né, do neopitagorismo, e eu fiquei dentro dessa instituição durante 10 anos, do ano 2000 até 2010 mais ou menos. Eu fiquei ali dentro e trabalhando com muita ênfase, muito estudo. Nós tínhamos encontros semanais e lá é uma instituição, na verdade, de muito aprofundamento. Então tem uma série de coisas, tem um site aí, é só procurar Instituto Neopitagórico. É uma coisa que vale muito a pena, os ensinamentos lá que são propostos por esse instituto, que na verdade também fomenta a questão disciplinar da vida de Pitágoras, né? Então é um guia, é o pitagorismo, afinal de contas. E com bastante profundidade. O que eu posso lhe dizer seguramente, né? Que essa questão de numerologia soa muito estranho, né? Para quem é do Instituto e quem estuda de fato, por exemplo, as obras como de Faber de Olivet, do próprio professor Dario, do Dr. Paul Carton também, que fez um apanhado muito gigante assim, sobre a questão de Pitágoras, né? De todos esses grandes filósofos e sábios, sabe, que nos trouxeram essas instruções, né? A gente pode constatar uma coisa:
sabe? Uma coisa, que Pitágoras simplesmente nos deixou os versos de ouro. Eu falo simplesmente, nossa, aquilo é um caminho iniciático, certo? Mas foi a única coisa que nós temos acesso seguramente que Pitágoras deixou, foi através inclusive do seu discípulo chamado Lises, que são os versos de ouro de Pitágoras. Então, os versos de ouro de Pitágoras, você vai encontrar aí, tem a tradução francesa do Fabre de Olivet, na verdade, foi feita pelo professor Dario Veloso, muito antigo, assim, um negócio fantástico, vale a pena ler, reler, 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 reler. Eu li durante muitos e muitos anos, aquilo é um caminho iniciático escrito em camadas, e de fato foi a única coisa. Então, ali dentro dos versos de Pitágoras, na verdade, você vai ver algumas pitadas dessas questões dos números, né? Porque Pitágoras, de fato, ele enxergava o universo de uma forma matemática. E ele foi uma figura interessante, foi um grande mestre, na verdade, né? Ele foi o mestre, certo? Eu sou mestre maçom, mas é uma graduação, então eu sou mestre dentro da maçonaria, eu sou mestre maçom, beleza, né? Então acontece esse tipo de coisa, eu não sou mestre, né? Que os mestres maçom também não são mestres, né? É uma graduação ali da ordem, enfim, né? Poderia ser outro nome, mas acabaram escolhendo o nome de mestre. Mas de mestre, de fato, foi Pitágoras, surgiu lá 500 e poucos anos antes de Cristo, então, sabe, influenciou muitos e muitos filósofos, pessoas que vieram depois dele, né? E essa questão da numerologia é interessante, né? Por que eu falo isso? Porque essa questão da numerologia, ela é amplamente divulgada aí pela internet, certo? Existe algum tipo de influência? Se você pensar o seguinte dentro da maçonaria, se você pensar o seguinte, a visão que Pitágoras tinha do negócio é assim, ó, é uma visão do universo de uma forma matemática. Então ele acreditava também num princípio criador, certo? Então ele colocava como o uno, ser uno. Então ele colocava o uno, né, o número 1 no caso, era o princípio criador e através disso os números iam se desenvolvendo. Então a partir dessa ideia surgiu um cabedal de coisas e eu posso dizer para você com bastante segurança, de mais de 20 anos assim, de estudos aprofundados nessas questões, né? Em 2009 eu escrevi aquele livro que chama Curso de Tarô, que é basicamente uma análise matemática do negócio, inclusive eu faço uma contraposição, só que no tarô ele tem algumas outras características. Tá, fazendo um exemplo para você, o que nós temos assim, de uma forma assim mais popular, vamos pôr assim, para ser educado, no mundo da internet, né? No mundo da internet, você vai achar a numerologia pitagórica, que ela ia lá do número 0 ou do número 1 até o número 9, ou do número 0 até o número 9. Então tem essa questão, né? Tem essa separação dessa numerologia pitagórica, certo? E tem uma outra separação que é interessante, como eu falo, né? A questão voltada, daí entrando um pouquinho nesses aspectos da Kabbalah, lá da Gematria, do Notaricon, enfim, né? São aspectos internos, né? Que seria uma espécie de uma tradução daquelas letras em hebraicas, né? Então que a gente tem através de números. Então existe uma concepção interessante também. Se você procurar na internet, nada disso que eu estou falando é um grande mistério, na verdade, muito simples de você procurar, só que você vai ver que as notações são diferentes ali dos números, então existe uma diferença da dita numerologia hebraica, caldaica, enfim, da numerologia pitagórica. Então tem, vamos pôr assim, tem esses dois jeitos de ver a coisa, certo? São duas perspectivas. Então, também existem algumas questões de peculiaridades, porque na maçonaria você acaba lidando com essa questão, né? Porque você tem o grau 1, grau 2, grau 3, então acaba tendo uma reverberação do significado desses números dentro da ordem maçônica. Existe alguma influência a respeito disso? Isso daí, na verdade, é bem raso, vamos pôr assim. Caso o irmão queira se aprofundar nessa questão, sim, ele pode, porque você tem as disciplinas obrigatórias de cada grau, mas nada te impede de pesquisar outras coisas, né? Então inclusive é fomentado, né, que você faça as comparações dos pontos de vista, e aqui estou fazendo o meu, né? Existem essas duas comparações, a do alfabeto hebraico e o dito alfabeto pitagórico, né? Que de pitagórico de fato original, que foi trazido ou deixado por Pitágoras, né? Foi intuído por Pitágoras e deixado aqui para o povo, é meio duvidoso, enfim, né? Mas existem as bases fundamentais, né?
Porque você veja, se você começar a estudar essas questões de números, você vai ver que nós temos números arábicos, nós temos números romanos, depois foi feita uma junção, né? Porque em Roma, por exemplo, eles faziam as contagens e lá na Grécia era muito parecido, mas não tinha o zero, enfim, esse tipo de coisa. Tem detalhes interessantes, né, nessa questão, né, que o zero é um número arábico. Enfim, histórias da matemática, então vale a pena estudar isso daí e fazer as comparações. E muitas coisas vêm, né, que daí ele perguntou dentro desse universo, né, os 3 pontinhos, eu fiz um vídeo aí atrás que fala a respeito dos 3 pontos da maçonaria, né, que eram na verdade cifras, você acabava resumindo a palavra e utilizava os 3 pontos, né, que era uma questão que vindo lá da Idade Média, tal. Chegou no momento, foi até banido lá na França, né, porque os caras tinham letras maravilhosas, né, que ninguém conseguia entender e faziam, na verdade, faziam o resumo lá e punham os pontos, né? E depois isso daí não acabava se tornando incompreensível para o pessoal. Então acontecia esse tipo de coisa. Então tem determinada influência? Tem, sabe? Mas não é uma influência assim, por exemplo, eu, Luiz Miller, vou entrar na maçonaria agora, vamos hipoteticamente imaginar. Vou fazer a minha numerologia dentro da maçonaria. Esse tipo de coisa não tem. Você vai ver alguns aspectos, né? Porque tem lá, tem 2 colunas, no rito escocês, por exemplo, tem as colunas zodiacais, são 12 colunas, né? Daí tem suas representações, o que representa o número 12, e assim vai, né? Mas você veja, já foge da tal da numerologia pitagórica, porque o número 12, por exemplo, os signos do zodíaco, aquele negócio todo, mas se você for nessa escola, por exemplo, do pitagorismo, por exemplo, você vai ver, não, mas então tem que usar uma coisa que chama adição teosófica, que seria o 2 mais o 3, então quer dizer, o 12, ele tem um determinado símbolo, né, ou significado, né? Se você pegar o tarô, por exemplo, como eu falo, é o arcano 12, é o arcano do sacrifício, né? O enforcado. Daí você tem uma lenda por trás, que é a lenda de Odin, enfim, esse tipo de coisa que é referente a esse arcano, né? E esse arcano, obviamente, não dá para você estudar o tarô sem conhecer a Cabala. Isso eu estou falando de uma forma mais acadêmica para você estudar essas matérias, né? Você tem que entender essas 2 temáticas, Cabala, ou Cabalá, né? E tarô. Então, o 12 é um caminho lá para alcançar algumas coisas, para você transcender algumas dificuldades. Mas isso é um estudo particular meu, não tem essa matéria dentro da maçonaria. Como eu falei, você vai ter uns lances ali dentro, que você vai observar algumas coisas, mas não existe nenhum culto pitagórico ou nenhum culto aos números ou coisas dessa natureza. Então, não existe esse tipo de coisa. Existem algumas influências que você pode, basicamente, achar em outros lugares também. Você vai, por exemplo, sei lá, você vai até numa igreja católica romana ou num templo budista, me perdoem, você vai ver lá que tem determinados aspectos lá que você pode contar, que você pode perceber. Então na maçonaria, lá na igreja católica, lá tem o caminho de Jesus Cristo, enfim, que ele fez, você vai ver que tem um número, o caminho do Calvário, aquele negócio todo, né? A Via Crucis, que é o nome correto disso daí, tem a Via Crucis, então existem determinadas estações, né? É a mesma visão de uma pessoa, mas tem uma influência de números lá dentro. Então, na verdade, a gente está para fazer um comparativo nesse aspecto da questão de números dentro da maçonaria com a questão geral. Então você pode fazer essa análise de numerologia, certo? Não existe objetivamente um estudo aprofundado a respeito disso daí. Existe um estudo que você vai ter vamos dizer assim, algumas pitadas dessa história que eu falo. Você vai conhecer um pouquinho, né, para você não ser totalmente alienado a essa questão, né? Vai ter algumas coisas, mas basicamente também foram influenciadas, né, quando se montaram as questões ritualísticas, quando se montaram a estrutura da maçonaria moderna, né? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter esclarecido algumas coisas, na verdade, né, que não fazem parte da ordem maçônica ou tem alguma influência, né? Pitágoras tem basicamente essa questão da cadeia iniciática, né? Então tem essa transmissão, tem essa influência de toda a vida de Pitágoras. A gente vê muito dentro dos rituais maçônicos, né? Então talvez eu tenha respondido algumas perguntas, mas eu sei que nesse vídeo eu abri uma pancada de dúvidas, mas eu vou ficando por aqui, né, por conta até do YouTube, e espero você no meu próximo vídeo. Fortíssimo abraço.